Evangelho no Lar. Solicitamos a direção divina para essa reunião. Em vibrações, sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia, em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vibremos. Pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local companheiro de trabalho, pelos nossos vizinhos e seus familiares, pelos nossos amigos e pelas pessoas que não nos querem bem, pelo nosso lar e nossos familiares e por nós mesmos, graças a Deus. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Juntaram-se aos herodianos para lhe dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiros e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos então qual é a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse: hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida para tributo. E então, tendo eles mostrado a moeda, disse-lhes: de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, disseram. Então Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, admiraram-se com sua resposta e o deixando, se retiraram. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo fato que os judeus, tendo horror ao pagamento dos impostos que os romanos obrigavam a pagar, haviam feito disto uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o pagamento do imposto. Era, portanto, para eles um tema de discussão daqueles dias que os enfurecia. Sem o que a pergunta a Jesus, devemos ou não pagar o tributo a César, não teria o menor sentido. A pergunta em si já era uma cilada, e conforme a resposta pretendiam jogar contra ele a autoridade romana e os judeus discordantes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, mandando que se dê a cada um o que se lhe deve. Este ensinamento, dai a César o que é de César, não deve ser entendido de uma maneira limitada e indiscutível. Neste, como em todos os ensinamentos de Jesus, há um princípio geral, resumindo pela forma prática e usual, extraída de uma situação particular. Esse princípio é consequente daquele que nos diz: devemos agir para com os outros como gostarias que eles agissem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar ao próximo e toda violação dos seus interesses, determinando que se respeitem os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Esse princípio estende-se ao cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, a autoridade, bem como todos os indivíduos.